Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Drummond, mais uma vez com vocês, continuando a falar sobre redação no Enem. E como a gente viu num outro bloco, a gente falou sobre introdução, que é a primeira parte da dissertação. A gente tem os três elementos básicos da dissertação, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. E agora a gente vai estar falando exatamente sobre desenvolvimento e conclusão. Então, como eu já dei dicas de como começar o texto, vou mostrar para vocês como se proceder dentro do desenvolvimento e na hora da conclusão, que também é uma dificuldade que alguns têm. Começa bem, desenvolve bem, mas não sabe como fechar. Sem delongas, vamos começar então. Desenvolvimento. O que seria o desenvolvimento? Vamos ao texto. É o corpo do texto onde se organiza o pensamento. Compõe os argumentos, que no caso é o posicionamento adotado. Os argumentos podem se classificar em argumento de autoridade, argumento por ilustração, argumento do pensamento lógico, argumento de prova concreta e argumentação de competência linguística. Argumento por autoridade é a citação de frase ou pensamento de autor do tema em questão, né? Então, a gente tem algumas formas de compor o desenvolvimento. O desenvolvimento é hora de argumentar. Então, a gente tem algumas maneiras, algumas formas de argumentação, certo? Então, a primeira forma de argumentação que a gente está vendo é a argumentação por autoridade. O que seria? Eu pego um pensamento de um autor, de uma autoridade no assunto e uso isso como argumento. Ora, se ele é uma pessoa de relevância dentro daquele tema, isso fará com que eu fortaleça meu argumento. Poxa, não é uma opinião só minha, é a opinião desse indivíduo aqui que é uma sumidade, que é uma autoridade dentro desse tema, dentro desse assunto. Então, é um argumento legal. Só que pode ser uma faca de dois gumes. Como assim? De forma positiva, fazendo uma intertextualidade, ou negativa, se for inadequado ao tema proposto. Então, a escolha dessa autoridade, ela precisa ser bem pensada. Será que realmente ele é uma autoridade dentro dessa proposta de argumento? Então, utilizá-lo realmente vai fortalecer e vai criar uma intertextualidade boa dentro dessa minha proposta de argumentação? Ou não, e aí pode trazer problemas. Uma outra forma é o argumento por ilustração, que é de exemplos relativos à realidade. Então, você vai ilustrar o seu argumento pegando exemplos da realidade, que estão acontecendo aí no dia a dia, no cotidiano. Poxa, é um embasamento muito forte, porque se você está pegando coisas que não são suposições, não são ideias abstratas, são muito concretas, estão acontecendo. O Enem preza muito isso. Quando a gente fala em propostas de intervenção, o Enem fala que você tem que criar uma proposta de intervenção para a problemática apresentada, tem que ser uma proposta dentro de um contexto de realidade, não utopia. Você não pode criar uma proposta, tá muito bonitinho, mas isso aqui é inviável, isso aqui está muito longe da realidade. Então, quando você está criando dentro dos seus argumentos, no corpo, no desenvolvimento, já baseados em exemplos reais, né, que estão acontecendo aí no dia a dia, isso já vai desenvolver dentro naturalmente, dentro do próprio texto, um caminho para a questão da intervenção, certo? Você pode ter o argumento de pensamento lógico, é uma ideia que parte do geral para o particular, ou ao contrário. Então, assim, existe um pensamento da sociedade, né, um pensamento lógico sobre esse determinado tema. Eu trago isso para a particularidade, ou dentro de uma particular ideia, né, desse argumento, eu posso trazê-lo para o âmbito mais abrangente, para um âmbito geral. O argumento de prova concreta é uma prova, como já diz, concreta, seja de lei, dado estatístico, fato de conhecimento geral, como reforço da ideia defendida. Então eu estou defendendo a minha tese e pego dentro de um argumento
um dado estatístico, uma prova concreta, isso é legal, isso dá um embasamento, fortalece que a minha tese, ela tem fundamento. Eu estou usando de artifícios concretos ali para mostrar que eu não estou falando bobagem. E argumento de competência linguística, para a gente fechar, é o uso, né, da incorreção gramatical que gera problemas na coerência do texto. Então, aí é uma questão mais voltada à linguística, a questão do uso que você vai utilizar, né? Se você tiver um problema de correção gramatical, um problema da coerência, do entendimento, do fluir do texto, certo? Então, são alguns argumentos que eu estou mostrando para vocês que você pode estar montando dentro do desenvolvimento. Em uma redação de 30 linhas, a redação deverá destinar de 14 a 18 linhas para o corpo ou desenvolvimento da mesma. Então, eu estou dizendo de 18 linhas de desenvolvimento. Eu já tive a oportunidade de falar, mas se você ainda não viu num bloco, numa aula que eu dei, que eu digo que no desenvolvimento é legal que você tenha três argumentos, 3 parágrafos argumentativos. Então, a gente faz uma conta matemática simples de 6 linhas para cada parágrafo. Certo? Mas, Cláudio, cara, se fez 5 linhas numa, 4 linhas, na outra fez 7. Isso, a gente não vai trabalhar com a matemática exata, mas a gente pode trabalhar com a matemática aproximada. Certo? Então, a gente está dizendo de 6 linhas, não botei o S aqui, 6 linhas por parágrafo de uma maneira geral. A média, se vai ser 5 numa, 7 noutra, na média 6, porque a gente faz uma conta simples, né? 6, né? Vezes, eu estou falando que são 3 parágrafos de desenvolvimento. Eu tenho um de introdução e tenho um de conclusão, correto? A gente trabalhar nessa média de 6, eu tenho 6 vezes 5 parágrafos, não é isso? 6 linhas para cada 5 parágrafos, um de introdução, 3 de desenvolvimento, mais um de conclusão, eu tenho 30 linhas. Tá? Eu tenho 30 linhas. Aqui o texto fala de 14 a 18, né? Estou usando o número cheio, isso. Poxa, mas meu texto, Cláudio, caraca, terminou com 27 linhas, terminou com 25 linhas. A qualidade do texto não está exatamente relacionada ao número de linhas. Então, se você, né, fechou com 27, 25, está ótimo. Eu não acho, como eu falei, eu não costumo dizer para o meu aluno fazer menos de 25 linhas. Eu acho que aí vai estar, de repente está faltando alguma coisa. 25 linhas, talvez seus argumentos esteja, né, dentro do desenvolvimento, esteja faltando um argumento ser melhor desenvolvido. Por isso deu um número inferior a 25. Mas é importante, talvez o que eu diga agora não seja o mais adequado, então eu digo a você, faça entre 25 e 30 sempre, tente chegar, 28 é um número perfeito, enfim, chega desse número, mas é preferível, o professor Cláudio prefere que às vezes ela tenha 23, 22 linhas, mas com muita qualidade, porque você conseguiu fazer isso com uma certa qualidade, do que de repente você tentar esticar isso por esticar. Então fica com as 24 linhas aí, bem feitas, do que tentar esticar e ficar cheio de redundâncias e prolixidades. Mas exercita para fazer acima de 25, de pelo menos 25, para estar no padrão legal, vai ser bem visto pela banca. A banca ela vai observar quantas linhas você fez. Então, se o texto está com poucas linhas, eles com certeza não vão levar muito a sério a tua redação. Tá bom? Continuando sobre desenvolvimento, né? Ele é formado pelos parágrafos que fundamentam a tese. Então, você teve a introdução, que a gente já falou, tá lá a tese, e agora você vai fundamentar. Vai mostrar que, ó, essa é a minha tese, são esses argumentos que vão fundamentá-la. Normalmente, em cada parágrafo é apresentado e desenvolvido um argumento.
Então, a gente já falou sobre isso também, sobre a construção do parágrafo. Cada parágrafo é um argumento que vai ter em torno aí de 6 linhas. Cada um deles pode estabelecer relações de causa e efeito ou comparações entre situações, épocas e lugares diferentes. Pode também se apoiar em depoimentos ou citações de pessoas especializadas no assunto abordado, em dados estatísticos, pesquisas, alusões históricas. Então isso aqui, esse pedaço do texto cita exatamente o que a gente já viu, que eu já mostrei para vocês, a questão dos argumentos, né? Os argumentos concretos, enfim, de alusões e por aí afora, tá bom? O que a gente deve evitar no desenvolvimento, né? A gente evita para não perder, para a gente não perder muito ponto, né? Então, o que a gente deve evitar? Repetições. Então, a gente vai evitar repetir palavras, repetir ideias, tá? A gente tem que ter cuidado com isso. Então, eu sempre falo, o rascunho é o nosso melhor amigo nessa hora. Fez o rascunho, dá uma olhada para ver se não está repetitivo, para ver se não está redundante, para ver se não está prolixo. Escrever pormenorizando. Nada de escrever períodos muito longos. Vai pormenorizar. Traz isso de uma maneira mais simplificada possível. Tá? Poxa, mas como é que eu vou construir 6? Não, você simplificar não significa simplificar, não significa baixar qualidade. É você ser o mais objetivo possível. Exemplos extremamente excessivos. Então, aqueles exemplos que são muito, né, exagerados, muita calma, muito cuidado para não ficar de mau tom. A gente não pode fugir do tema, o tema está abordado, coloquei na introdução, então os meus 3 parágrafos de desenvolvimento não podem fugir do tema, precisam obedecer um raciocínio lógico, encadeado, né, para sustentar o tema. Se você foge do tema, você compromete por demais a sua dissertação. Usar de exemplos fracos e fora de contexto. Então, se você vai usar um exemplo, você vai usar um exemplo de relevância, um exemplo que tenha fundamento e que seja de importante citação para aquele contexto, né? Para aquele tema. Então, quando você faz o exemplo fraco e fora de contexto, você praticamente descartou aquele parágrafo. O examinador vai, isso aqui, lixo, né? Vou botar na lixeira e ainda vou esvaziar a lixeira para esse troço não ficar aqui me incomodando. Então, tem que ter realmente este cuidado. Desenvolvimento do tema. Então, como é que algumas formas, né? A gente não tem, como eu falo, sempre quando a gente fala em redação, então a gente não vai ficar dando receita do bolo pronta porque não tem, mas a gente dá algumas dicas que podem facilitar o entendimento em alguns casos, ok? Então vamos lá. Desenvolvimento do tema você pode haver através do estabelecimento de conexões lógicas entre os argumentos, né? Então isso precisa acontecer. A apresentação dos argumentos de forma ordenada, com análise detida das ideias e exemplificação de maneira rica e suficiente do pensamento. Para garantir as devidas conexões entre períodos, parágrafos e argumentos, empregar elementos responsáveis pela coerência e unicidade, tais como operadores de sequenciação, conectores, pronomes, procurar garantir a unidade temática. Quando a gente fala isso, a gente está perpassando em questões de coesão que vão gerar questões de coerência. A gente tem uma aula específica sobre isso, é importante você dar uma olhadinha, que é fundamental. Eu costumo dizer, são os 2 pilares que sustentam a redação, coesão e coerência. Então essa parte aqui, ela fala das conexões, dos parágrafos, então a gente precisa de conexões lógicas. Então, para estabelecer essas conexões lógicas, eu preciso saber usar corretamente conectivos, os pronomes que também vão funcionar com conectivos, encadear essas ideias para que criem uma coisa única, uma unidade temática, certo? Muito bem. A objetividade de argumentação frente ao tema, o posicionamento. Então, o texto precisa ser articulado com base nas informações essenciais que desenvolverão o tema proposto. Dispensar as ideias excessivas e periféricas, aquelas que não são, né, diretas, estão pelo ar. Planejar previamente a redação, definido antecipadamente o que deve ser feito. Isso, obviamente, que na redação do Enem a gente vai ter como fazer essa prévia, né?
Recorrer ao banco de ideias é um passo importante. O que seria isso? Listar as ideias que vier à cabeça sobre o tema. Estabelecer a tese que será defendida. Selecionar cuidadosamente entre as ideias listadas aquelas que delimitarão o tema e defenderão seu posicionamento. Já falei uma vez sobre a ideia núcleo, né? E sobre as ideias secundárias. Então, vê qual é a tese. Minha tese é essa aqui. Muito bem. Baseada nessa tese, eu crio as ideias, que a gente já chamou isso de ideias secundárias. Vou criar as ideias secundárias. Sobre esse tema aqui eu posso falar sobre isso. Escolho do número que eu achar ali 3, que eu tenha uma facilidade melhor, né? Seria cuidadosamente as ideias listadas, aquela que vão delimitar e que vão defender meu posicionamento, que eu vou ter propriedade para isso. Essas 3 aqui eu consigo ter propriedade para escrever, para falar sobre elas, e isso vai defender a minha tese. Então, do número dessas ideias que eu levantar, eu escolho 3 e faço o meu desenvolvimento. A questão 3 é estabelecimento de uma progressividade textual em relação à sequência lógica do pensamento. Vamos ver o que é isso. O texto deve apresentar coerência sequencial satisfatória. Quando se proceder à seleção dos argumentos no banco de ideias, deve-se classificá-los segundo a força para convencer o leitor, partindo do menos forte para o mais forte. Então, você tem lá separou lá os seus três argumentos, né, os 3 parágrafos que você vai construir para o desenvolvimento do tema, e aí você perceberá que dentro dessas ideias, algumas têm um peso, têm uma força maior que a outra. Então eu gradativamente vou escrevê-los, não do mais forte para o menos. Eu vou sempre começar do menos, argumento menos forte, para o mais forte, ocorrendo isso, né? Para você ter uma gradação de uma sequência lógica, né? Então ficar atento a isso também. Caríssimos, é possível e bem mais tranquilo desenvolver um texto dissertativo a partir da elaboração de esquemas. Já mostrei para vocês como a gente pode criar alguns esquemas, ideias secundárias e coisas do tipo. Por mais simples que lhes pareça, a redação elaborada a partir do esquema permite-lhe desenvolver o texto com sequência lógica, de acordo com os critérios exigidos no comando da questão, número de linhas, por exemplo, atendendo aos aspectos mencionados no espelho da avaliação. Então, você fazendo esse esqueminha, você até vê, que tem... Na verdade, você fazendo o seu rascunho, né, você verá que tem tantas linhas para isso aqui, para na hora de você passar para o texto definitivo, você conseguir montar dentro daquele número de linhas que é sugerido, né, daquelas questões que a gente está abordando aí sistematicamente. E, finalmente, a conclusão, né? O que vem a ser essa questão de conclusão, né? Vamos lá, vamos para a definição. É o que geralmente retoma a tese, sintetizando as ideias gerais do texto ou propondo soluções para o problema discutido. Então, o Enem, ele exige uma solução. Então, a gente pode fechar, o melhor seria fechar na conclusão. Então, ali você traz a tua proposta de intervenção para o problema. Mas, raramente, a conclusão pode vir na forma de interrogação ou representada por um elemento surpresa. Eu não acho uma boa no Enem tentar promover essa interrogação, tá? Até porque ela tem essa particularidade, essa peculiaridade de pedir a intervenção do problema. Então, eu acho que a conclusão é o momento de nós mostrarmos essa intervenção. No caso, a interrogação ela é meramente retórica e deve ter sido respondida pelo texto. Então, não é uma interrogação que fica no ar para ser respondida. Se você fez a interrogação, ela já foi citada, tu já fez a resposta anteriormente, só provocou o questionamento. O elemento surpresa consiste quase sempre em uma citação científica, filosófica ou literária, em uma formulação irônica ou em uma ideia reveladora que surpreenda o leitor e, ao mesmo tempo, dê novos significados ao texto. A conclusão é a síntese do problema tratado no decorrer do texto. Fechamento da redação. Fica bem claro, é o fechamento. Se a redação está planejada para 30 linhas, a parte da conclusão deve ter 4 a 6 linhas. Lembra daquele número, né? Então a gente vai trabalhar em média 6 linhas para cada parágrafo. Introdução, 3 de desenvolvimento e conclusão. Então, a gente vai isso. Mas, de repente, 6 linhas, você
é muito para o que você está concluindo, que seja 4, 5, né? Vamos parar com essa coisa de o parágrafo é variável. Na conclusão, as ideias tratadas no texto propõem uma solução. O ponto de vista do escritor, apesar de ter aparecido nas outras partes, adquire maior destaque na conclusão. Ali, Viola, a proposta é essa, me posiciono desta maneira, assim que tem que agir. Então fica muito claro na conclusão. A conclusão tem que ter esse caráter, tá? Deve-se evitar numa conclusão. Tem coisas que a gente tem que evitar na dissertação toda, algumas coisas na introdução, outras no desenvolvimento. E o que a gente deve evitar na conclusão? Olha, o principal defeito é não conseguir finalizar. Então, a conclusão, ela é o final, ela é o felizes para sempre. Então, muitas das vezes você acaba colocando sem querer mais argumento. Então, não é para botar mais argumento. O argumento é no desenvolvimento. Então, você não tem que argumentar mais. Acabou. Você não vai apresentar nada novo. Você vai trazer intervenção em cima dos argumentos que foram apresentados. É uma retomada. Então, não traga nada novo. Então, é finalizar. Evitar as expressões em resumo, concluído e terminando. Está subentendido isso, que é o término, que está concluindo, certo? Então, não é o tipo de expressão ideal para a gente começar a nossa conclusão. Trazer argumentos e ideias novas, né? Voltando, já tinha antecipado, não consegui finalizar, não consegui dar o fim, acabar, então ali acaba, e ali não vou trazer nenhum argumento novo, nenhuma ideia nova, isso é fundamental. Maneiras de se fazer o parágrafo de conclusão. Então, estou trazendo algumas ideias de como a gente pode terminar esse parágrafo, fazer esse parágrafo, né? A conclusão é a apresentação da visão geral do assunto tratado. Portanto, pode-se retomar o que foi apresentado na introdução ou no desenvolvimento. Então, você pode, não tem problema algum, relembrando a redação como um todo, sintetizando ali, não tem problema, na verdade, a introdução, a conclusão, ela é isso. É uma espécie de fechamento em que se parece dizer de acordo com os exemplos, argumentos tópicos que foram apresentados no desenvolvimento. Pode-se concluir que realmente a introdução é verdadeira. Então, ela fecha e me mostra, poxa, então a introdução que eu comecei lá no início, ela realmente é ok, porque conclui, está de acordo com isso tudo que foi abordado. Maneira de fazer o parágrafo de conclusão. Perspectiva. Pode-se também apresentar possíveis soluções para os problemas expostos na conclusão, buscando prováveis resultados. É preciso, é imprescindível, é necessário. Então, eu posso escolher, é imprescindível que se tome... Na verdade, são as maneiras de a gente fazer a do Enem, porque eu preciso propor uma intervenção, trabalhando com a conscientização geral. Por exemplo, é imprescindível que, diante dos argumentos expostos, todos se conscientizem de que reciclar o lixo é fundamental para o desenvolvimento sustentável do país. Está entendendo? Eu venho com a intervenção nesse momento. Posso ter esses ganchos do imprescindível, do preciso, do necessário, certo? Outra maneira, oração coordenada conclusiva. Já fala coordenada conclusiva, de conclusão. Pode-se ainda iniciar a conclusão com uma conjunção coordenativa conclusiva. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, então, apresentando posteriormente soluções para os problemas expostos na conclusão. Apresento aqui algumas frases que podem ajudar para iniciar a conclusão. Atenção, não tome essas frases como receita infalível. Antes de usá-las, analise bem o tema, planeje incansavelmente a conclusão, use sua inteligência para ter certeza daquilo que será incluso na sua dissertação. Então, são algumas palavras que a gente pode trabalhar, vocês podem trabalhar aí nos seus exercícios como gancho para a introdução, mas isso não é infalível. Você tem que ter a sensibilidade. Pô, vai funcionar bem essa expressão, essa palavra? Enfim, essa frase? Então, vai funcionar bem, é bacana. Então, é legal, até para quem a gente tem muita dificuldade em concluir, ver, caramba, começando com isso aqui me facilita, tá? Então, algumas dicas para vocês. Em virtude dos fatos mencionados, né? Aquela coisa toda, por isso tudo, levando-se em consideração esses aspectos, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, né? São algumas sugestões. Tendo em vista os aspectos observados, levando-se em conta o que foi observado, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados
e aí as conjunções logo, portanto, então, né? Então, essas são algumas formas, algumas dicas. Você pode voltar, você tem a facilidade de voltar, dar um pause aí nessa aula. Então, essas são algumas sugestões de como você pode iniciar a sua conclusão, tá? Como eu disse antes, não são receitas infalíveis, mas são de auxílio, principalmente para aquele que tem uma dificuldade mais latente em relação ao parágrafo conclusivo. Espero que tenha ajudado vocês. Nos vemos em breve. Um forte abraço a todos.